Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós e trazei-nos uma nova primavera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que bom que você chegou até aqui nessa terceira aula, nessa terceira partilha sobre o Santo Rosário, junto dessa carta apostólica do Santo Padre João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae. E eu já quero entrar com você agora no capítulo 2 da carta, aonde ele aborda justamente o tema dos mistérios de Cristo, que passam também pela vida da mãe, que vivenciou, que contemplou todos esses mistérios. E ele traz aqui uma frase impactante, que resume tudo aquilo que falávamos na aula anterior. Olha só, ele diz assim: colocar-se à escuta implica em uma coisa. Só a experiência do silêncio e da oração oferece o ambiente adequado para amadurecer e desenvolver-se um conhecimento mais verdadeiro, aderente e coerente do mistério de Cristo. Eu preciso me colocar à escuta de Deus. Deus fala conosco. Quando você reza, o que significa a oração? Um diálogo com Deus. Nós falamos e escutamos. O cerne da oração está aí. Um diálogo, nós falamos e escutamos. A oração nunca será um monólogo. E às vezes, se a gente parar para pensar, a repetição das Ave-Marias no Rosário parece ser um monólogo, aonde só eu falo, só um fala. E eu fico falando sem parar. Quando já explicamos, e pelas palavras de João Paulo II, de São Greão de Montfort e de outros santos da Igreja, o Rosário não é uma simples oração de repetições de palavras, mas as palavras repetidas são como aquela música de fundo que embalam a contemplação dos mistérios de Cristo. Então, se a oração é um diálogo, eu falo e escuto, no Rosário isso acontece. Nós falamos as Ave-Marias, os Pai Nossos e etc. Mas nós escutamos também, porque Ele fala conosco. Ele fala conosco na contemplação dos mistérios. Por isso uma escuta, colocar-se à escuta. E esse movimento ele vai acontecer de forma profunda e aprofundada como um processo na dinâmica do silêncio, do recolhimento na vida de oração. Entenda isso. Eu preciso programar os meus dias, o meu tempo, os meus horários para o recolhimento espiritual. Rezar o rosário no recolhimento é um exercício de vida espiritual. E eu quero provocar você no bom sentido para isso. Rezar o rosário não só como aquela meta do dia. Eu coloco o dedo lá no ponto eletrônico, trabalho, depois eu coloco de novo, bati a meta. Rosário não pode se resumir a isso, se reduzir a isso. Então, quando eu me esforço humanamente para estar a sós com Deus em silêncio, recolhimento, tempo de oração, eu estou investindo muito, estou investindo pesado na vida espiritual, sabe? E rezar o rosário assim é interessantíssimo. Por quê? Porque nós vamos travar um combate contra nós mesmos, contra a nossa cabeça, onde os nossos pensamentos vagueiam, para manter uma concentração, um foco no mistério. Quando eu estou concentrado, conversando com você, dando atenção para o que você fala, é uma coisa. Mas quando começamos a conversar, e aí você começa a falar, e eu pego o celular e fico olhando, e te ignoro na cara dura. Não tem diálogo aqui, é difícil isso. Ou então, imagina a vida de um casamento, aqui de um casal. Há um diálogo, mas de repente começam a ter problemas, brigas, feridas, e um se fecha para o outro. Quando há tentativa de diálogo, as palavras entram por aqui e saem por aqui, sabe? Ou seja, não há uma escuta verdadeira, porque as pessoas estão feridas ali e elas não querem dar atenção.
Então, no rosário, eu até tenho uma atenção, estou concentrado, porque eu estou rezando Ave Maria, mas não há uma escuta verdadeira, porque o meu foco, a minha mente não está voltada para o Cristo, mas para mim mesmo, para as coisas, para as minhas intenções. É o que falávamos na aula anterior. Por isso o recolhimento é importante, para um conhecimento mais verdadeiro, aderente e coerente dos mistérios de Cristo. Esse é o caminho do discípulo, que cresce na intimidade, no conhecimento de Cristo e nessa escuta. Ele fala conosco. Eu quero abrir um parêntese, antes de retomar aqui com a nossa carta, para falar assim rapidamente, superficialmente, porque você pode pesquisar isso na internet, tá? Fica à vontade, sobre a história do rosário. Olha que interessante. Na tradição espiritual da igreja, existe um movimento de oração riquíssimo, que é a chamada Liturgia das Horas. Você já ouviu falar. E a Liturgia das Horas é a oração do saltério, por excelência. A oração com os 150 salmos da Bíblia, mesclada por várias orações e todo um movimento que é um rito. Ela vem em um livro em que você lê e reza. Por isso é uma liturgia. A liturgia das horas, a liturgia que santifica as horas do dia. Você tem várias orações ao longo do dia, tá? Que vão santificando as horas do seu dia. Ainda na madrugada, no início da manhã, você tem o ofício das leituras. Depois você tem no primeiro período da manhã as laudes, que abre um louvor a Deus para aquele dia. Depois você tem 3 horas médias, tá? Na metade da manhã, no meio-dia, ali às 3 da tarde. Depois você tem as vésperas, dedicada a Nossa Senhora, às 18 horas. E por último, à noite, as completas. Então são 7 orações em um ciclo, a liturgia das horas. Você passa o dia inteiro em sintonia espiritual, sabe? Concentrado ali na meditação dos salmos, da palavra de Deus em oração. É um movimento de oração belíssimo e profundo. Na Idade Média, nós tínhamos uma realidade muito forte de igreja, de cristianismo na sociedade. Vamos pensar aqui numa realidade europeia, na sua grande maioria, tá? Aonde você tem os feudos, e aí você tem a parte que é do rei, o castelo do rei, aquela parte ali da burguesia, você tem uma dimensão ali dos mais pobres que existiam também naquela sociedade, mas você tem a parte da igreja, que era muito marcada pelos mosteiros. Tá? Em todo feudo, vamos dizer assim, em toda cidade, existia um mosteiro. E existiam famosos mosteiros na Idade Média. E existia um mosteiro fundado por um santo da igreja, São Domingos, a Ordem dos Dominicanos. E nesses mosteiros todos se rezava a liturgia das horas, em latim, muitas vezes com o canto gregoriano, belíssimo, melodias incríveis. Os mais simples, os mais pobres que se achegavam ao mosteiro, muitas vezes os próprios monges, que eram ainda analfabetos, os pequenos que entravam, que não tiveram acesso à educação, ao estudo, eles queriam acompanhar os salmos, mas não sabiam ler, eles não sabiam o latim, eles não entendiam o gregoriano, mas era lindo, eles queriam viver aquele movimento de oração, mas era difícil. Muitas vezes o povo santo de Deus, em uma situação de pobreza, de analfabetismo da época, queria acompanhar os monges, mas não conseguia. Então começa-se, ainda disse a tradição, por inspiração do próprio São Domingos, a conduzir as pessoas assim: olha, vocês vão rezar 150 salmos. Enquanto nós rezamos 150 salmos, vocês vão rezar 150 Pai Nossos, enquanto nós rezamos 150 salmos, em latim, cantados, no gregoriano. Vocês vão criar o hábito, a disciplina espiritual de rezar 150 vezes o Pai Nosso. Até que essa tradição vai pegando aos poucos nos mais pobres, nos mais simples. Com o tempo, outros monges, inspirados por Deus, começam a organizar a coisa. Até que um monge,
se não me falha a memória, também da Ordem dos Dominicanos, ele organiza assim. Eu vou colocar aqui um Pai Nosso e 10 Ave-Marias e um Glória ao Pai. E nesse conjunto, um mistério do Evangelho, para que a pessoa medite. Então ela vai fazer algo muito mais semelhante com a liturgia das horas, que é a meditação da palavra enquanto se reza o Pai Nosso, as Ave-Marias. Então o rosário, ele começa a educar o povo na oração com a palavra. Mas o povo não sabia ler, então eles escutavam a pregação, eles viam uma imagem, um quadro, uma pintura, por exemplo, da Anunciação do Arcanjo a Nossa Senhora, ou da Paixão de Jesus. E o monge educava o povo na oração. Enquanto você reza as Ave-Marias, você medite nesse mistério da vida de Jesus. E é assim que o rosário vai tomando forma, ainda na Idade Média. E isso impactou a vida da igreja, ao ponto de hoje ser assumido pelo magistério da igreja como fundamental, quase que indispensável. Não é que quem não reza o rosário não se salva, não, mas a oração do rosário está no centro da espiritualidade católica do mundo inteiro, pelo menos da igreja ocidental. No universo oriental existem outras tradições espirituais, como o Chotki, né, a oração do coração, que parece com o rosário também. Mas enfim, assim surge o rosário, como a oração dos pequeninos. Mas a inspiração, e eu creio que foi o Espírito Santo que soprou naqueles monges, é que o povo que reza o rosário se ligue à palavra. Da mesma forma que a liturgia das horas é uma oração da palavra. O rosário surge em vínculo com a liturgia das horas. Não a mesma coisa, mas em um vínculo, como eu expliquei. E o cerne disso é a palavra. A oração dos salmos nos levam a Cristo. Nós aprendemos isso. Como vocês sabem, eu fui seminarista por vários anos e aprendi a rezar a liturgia das horas no seminário e aprendi isso, que a oração dos salmos nos conduzem a Cristo, tá? A uma espiritualidade cristológica. Da mesma forma, o rosário. Por isso, o cerne, o coração do rosário é a contemplação dos mistérios. Tudo bem? E aí eu volto para a carta que diz assim, lá no número 19, olha que bonito. Para que o rosário possa ser mais plenamente considerado compêndio do Evangelho, é conveniente que depois de recordar a encarnação e a vida oculta de Cristo, os mistérios da alegria, os mistérios gozosos, e antes de se deter nos sofrimentos da paixão de Jesus, os mistérios dolorosos, é interessante que no meio disso haja uma meditação que se concentre também em alguns momentos particularmente significativos da vida pública de Jesus, que são os mistérios da luz, os mistérios luminosos, para então depois se contemplar a glorificação, os mistérios gloriosos. O rosário, ele surge nesse paralelo com os 150 salmos, então ele surge com 3 blocos de contemplação para se rezarem 150 Ave-Marias. E nós sabemos muito bem, o rosário, ele é formado assim. Aqui está o elemento material do rosário. O rosário não é esse objeto, mas esse objeto é um elemento que nos conduz na oração do rosário, tá? Quando a gente fala assim, pega na mão aí o seu terço, pega o seu rosário, é uma maneira de se expressar. Mas o rosário em si é a oração e não um objeto material, por mais que é um objeto que foi abençoado e tudo mais, tá? Mas ele é utilizado, né, como sacramental. Nós temos aqui a cruz, aonde rezamos a profissão de fé, o credo. Um Pai Nosso, muitas vezes dedicado a São José, 3 Ave-Marias, e aí um Glória ao Pai. E iniciamos as dezenas, os mistérios. E são 5 dezenas. Um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e um Glória ao Pai. 5 vezes. Então, o rosário inicialmente, na Idade Média, ele é constituído na contemplação de 150
ave-marias, aliás, na contemplação de 15 mistérios com 150 ave-marias, entenda? Então, se eu tenho 10 ave-marias, eu tenho um mistério a ser contemplado da vida de Jesus. Se eu tenho 50 ave-marias aqui neste texto, eu tenho 5 mistérios. Se são 150 ave-marias, como os 150 salmos, eu tenho 15 mistérios. Vamos recordar? Primeiro mistério gozoso. Aliás, eu vou recordar com a ajuda de João Paulo II. No primeiro mistério gozoso, o anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Depois, a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Terceiro, o nascimento de Jesus. Quarto, a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. E o quinto, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. São os mistérios gozosos. E ele diz assim, o primeiro ciclo dos mistérios gozosos caracteriza-se, de fato, pela alegria que irradia do acontecimento da encarnação. Esse é o centro da nossa meditação, o acontecimento da encarnação e a alegria que vem disso. Por isso, meditar os mistérios gozosos significa entrar nas motivações últimas e no significado profundo da alegria cristã. Significa fixar o olhar sobre a realidade concreta do mistério da encarnação e sobre o obscuro prenúncio do mistério do sofrimento salvífico. São os mistérios da alegria, os mistérios gozosos. Então já temos aqui 50 ave-marias, 5 mistérios. Vamos contemplar agora os outros 5, depois os outros 5, para dar 150 ave-marias e 15 mistérios. Esse é o rosário tradicional, composto lá na Idade Média. Tá? Então vemos os mistérios da dor, dolorosos. João Paulo II diz assim, os evangelhos dão grande relevo aos mistérios da dor de Cristo. Desde sempre, a piedade cristã, especialmente na Quaresma, através do exercício da via sacra, deteve-se em cada um dos momentos da paixão, intuindo que aqui está o ápice da revelação do amor. Forte isso. E a fonte da nossa salvação. O rosário escolhe alguns momentos da paixão, induzindo o orante a fixar neles o olhar do coração e a revivê-los. Primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Depois, a flagelação de Jesus. Terceiro, a coroação de espinhos. Quarto, Jesus que carrega a sua cruz até o Calvário. Quinto, a sua morte de cruz. Então, focamos nos elementos principais da paixão de Jesus, nesses que são os mistérios dolorosos. O ápice da revelação do amor. Os mistérios do amor, poderia-se dizer assim. Então já temos aqui 100 ave-marias e 10 mistérios meditados. E aí, por último, nós temos mais 50 ave-marias com os mistérios da glória. A contemplação do rosto de Cristo não pode deter-se na imagem do crucificado. Ele é o ressuscitado. O rosário sempre expressou esta certeza da fé, convidando aquele que crê a ultrapassar as trevas da paixão para fixar o olhar na glória de Cristo com a ressurreição e a ascensão. Bonito isso, não é? Meus irmãos, quais são os 5 mistérios gloriosos? Primeiro, a ressurreição de Jesus. Segundo, a ascensão de Jesus aos céus. Terceiro, Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo. Quarto mistério glorioso, a Assunção da Virgem Maria. E o quinto, sua coroação. Maria coroada como Rainha do céu e da terra. Que bonito isso. Mesmo os últimos 2 mistérios gloriosos têm a ver com Jesus Cristo, né? Meus queridos, são 150 ave-marias, são 15 mistérios. É uma jornada de fé abundante. Mergulhar na vida de Jesus, nos mistérios de Jesus. É muito profundo isso. E assim foi constituído o rosário. É uma coroa de rosas, por isso esse nome. Na antiguidade se ofereciam coroas de rosas aos reis, aos príncipes, aos nobres. Hoje, quando uma pessoa muito querida por nós morre, nós vamos ao velório e levamos ali perto daquele corpo uma coroa de rosas, em homenagem àquela pessoa.
O rosário é uma coroa de rosas em homenagem à Virgem Maria e a Jesus. Porque a amamos muito. Então te coroamos, mãe, com uma coroa de rosas. Bonito a expressão rosário, que tradicionalmente então é constituído por 15 mistérios de Cristo, 150 Ave-Marias, que são essa canção de fundo. E aí, chegamos no nosso tempo contemporâneo, em que esse santo da Igreja Católica, São João Paulo II, tem uma experiência de fé incrível e é um homem extremamente devoto de Nossa Senhora. E tem uma inspiração do céu. E ele diz: muitos e insondáveis são os mistérios da vida de Jesus. Os 15 mistérios contemplados no Rosário são como que um compêndio. Mas é interessante perceber que dos mistérios da encarnação se pula para os mistérios da paixão e não se medita toda a vida pública de Jesus e também aquela vida escondida de Jesus. Tudo aquilo que está no Evangelho. E ele tem uma inspiração de compor mais 5 mistérios, mais 50 Ave-Marias, que são os mistérios da luz. E ele diz assim: passando da infância e da vida de Nazaré à vida pública de Jesus, a contemplação leva-nos aos mistérios que se podem chamar especialmente mistérios da luz. Na verdade, todo o mistério de Cristo é luz. Ele é a luz do mundo. Mas esta dimensão emerge particularmente nos anos da vida pública, quando ele anuncia o Evangelho do Reino. Que bonito isso! Existe um coração pulsante no Evangelho em paralelo com o cerne, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o Sermão da Montanha, a pregação de Jesus, o Sermão das Bem-aventuranças. Olha o que está presente nos mistérios da luz. Primeiro, o batismo de Jesus no Jordão. Ali acontece a revelação da Santíssima Trindade, meus queridos. No segundo mistério luminoso, aquela manifestação pública de Jesus, o seu primeiro milagre realizado nas bodas de Caná. O terceiro mistério da luz, a pregação de Jesus, que anuncia o reino de Deus. Quando a gente estuda teologia moral, a gente vai a fundo no Sermão da Montanha. E que riqueza! Insondável. Poderíamos ficar nas 200 Ave-Marias meditando o Sermão da Montanha. Mas tudo está condensado no terceiro mistério luminoso. Depois, quarto mistério, a transfiguração. Como falávamos antes, o modelo da contemplação cristã é o quarto mistério luminoso, a transfiguração de Jesus. E o quinto mistério, que beleza, a instituição da Eucaristia, a Santa Ceia, a última ceia. Ali aonde Jesus institui a Eucaristia e confirma na sua paixão, morte e ressurreição, que é a sequência do rosário nos mistérios dolorosos. Então, João Paulo II, por essa belíssima inspiração, acrescenta na vida do orante mais 5 mistérios. Então, hoje, vamos colocar assim, de forma tradicional, o mistério, ele assume 200 Ave-Marias e 20 mistérios. O rosário, ele assume 20 mistérios, né, da vida de Jesus, nessas 200 Ave-Marias. Tudo bem que tradicionalmente, pela história, são 150 Ave-Marias em paralelo com 150 salmos. Mas eu particularmente, confesso a você, eu gosto de pensar na ideia de que hoje, pela inspiração de um santo da Igreja, o rosário completo é composto por 20 mistérios e 200 Ave-Marias. Porque, como ensina João Paulo II, os mistérios da vida de Jesus são muitos e insondáveis. E quanto mais nós meditarmos, melhor. Então hoje, se eu quero rezar um rosário inteiro, eu rezo esses 4 terços. Fica contraditório, né? Rezar um terço. Por quê? Porque eram só 3 vezes esse conjunto. Agora não faz sentido falar, eu vou rezar um quarto, porque já há tradição de falar terço, né? Mas o rosário hoje é rezado com 4 terços.
Entendeu? Com 4 vezes essas dezenas aqui. Tudo isso para nos conduzir a Cristo. Tudo isso para nos levar a Jesus. Reze o rosário. Na última aula eu vou partilhar com você um pouquinho sobre a prática do rosário, sobre uma ideia para você rezar o rosário e rezá-lo bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.